Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do CP Polícia. Hoje nós temos aqui uma pessoa famosa no mundo policial, no mundo dos quadrinhos, a Viúva Negra, brincadeira. É a policial penal Bruna Vasconcelos, ela que correu atrás do Lázaro. Eu ia falar que pegou, mas não foi você que pegou, né? Não. Ele estaria mais feliz se tivesse sido ela que tivesse pego, né? Não mesmo. É isso aí. E hoje eu trouxe a Bruna aqui para falar um pouquinho, né, sobre a história dela, a carreira dela na polícia, o sonho de ser policial, a forma como ela se preparou para esse concurso. E queria ouvir de você, sempre teve o sonho de ser polícia? Como foi sua preparação aí para a polícia? Conta um pouquinho pra gente, para esse pessoal do CP Polícia aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o sonho mesmo assim da área de segurança surgiu vendo meu irmão. A gente tem diferença de 3 anos, quase. Meu irmão estava no exército, eu estava no ensino médio, eu achava aquela coisa mais linda, né? Ele vindo fardado, minha mãe passando a farda, aquela imponência, aquela coisa toda. Falei, cara, isso é muito legal. Só que não existe mulher no exército, tá, né? Tem os cursos e tal. Mas eu nunca pensei nisso, só achava muito legal e falava que queria servir, mas não é bem assim que funciona. Daí tá, e quando eu entrei para a faculdade, já mudou a chave, vamos trabalhar, fui fazer publicidade, trabalhei na área, só que eu lembro que depois de formada, quando chegou no quinto semestre da faculdade eu já não queria mais o curso, mas meu pai falou, você vai formar, você vai ter um ensino superior, não me interessa. Aí trabalhei na área e depois eu cheguei e falei, cara, eu não sou mais feliz nisso aqui, não quero mais isso para mim. E aí eu fui resgatar qual é o meu sonho. Que te movia? E aí comecei, aí eu morava perto do setor policial aqui em Brasília, via sirene e tal, acho que é isso aí que eu quero. Olha lá. E aí durante os estudos, inclusive, era isso que me motivava, ver as viaturas indo pra lá e pra cá, sirenes a mil e tal, aquela loucura ali na DAP3, então era o que me dava motivação. Então o sonho começou vendo meu irmão no exército, tenho na família policiais, tenho bombeiros, mas não era assim, nossa, quero ser igual, não tinha. Começou vendo meu irmão ali no exército, como oficial do exército. E aí depois, pós faculdade, que veio aquela vontade. Falei, cara, é isso que eu quero. Então, o estudo começou ali, em meados de 2012. Aí fiz prova, reprovei um monte, óbvio, coleção de derrotas normais. As pessoas acham que vai logo de cara, não, né? Tem gente que dá sorte. Queria ter tido essa uns, sorte, mas não tive. Tem uns cabeçudinhos aí. E aí, quando eu resolvi estudar de verdade para a polícia, foi em meados de 2013, foi editado a PM Goiás. Aí eu passei. Só que a prova teve fraude. Caramba. Aí tive que fazer a prova de novo, fiquei por um ponto. Nossa. Chorei que nem louca, porque eu tava treinando pro TAF já. Então, foi uma frustração muito grande, viu, gente? Você passa, depois reprova. Frustração. Acontece muito no caminho do concurseiro, né? Mais normal do que parece. E em relação à sua preparação, né? Assim, para o concurso, a forma de estudo e tudo mais, você trabalhava? Quantas horas de estudo você tinha por dia? Como que foi, né, na verdade, sua preparação? Então, não tinha essa sorte que muitos têm de só estudar, né? Eu falo sorte porque se a pessoa souber trabalhar com os horários bem, dividir tudo direitinho, é ótimo para ela. Ela tem um melhor desempenho em curto período. Eu não tinha essa sorte, eu tinha que trabalhar. Sempre gostei de trabalhar, trabalho desde os meus 13 anos. Então, eu trabalhava, vendia marmita. Depois que eu saí da agência de publicidade, fui focar em concurso, fui trabalhar com minha mãe. Então eu vendia marmita, só que eu ia pro cursinho, chegava no cursinho 8 horas, saía do cursinho 10h30, ia vender as marmitas na rua, voltava da marmita umas 3 horas da tarde para fechar a caixa e tudo mais, e estudava até assim, que era o horário da biblioteca. Só que, né, cansada, tentando driblar o sono, as dificuldades. Eu sou publicitária, eu não sou do direito, então tive que aprender tudo do zero, foi muito difícil. E aí ia pro cursinho. Só que pra mim, ir pro cursinho, acho que pra muita gente... Era um pouco puxado. Era puxado e pra mim era igual ir pra escola. Assiste a aula, anota no caderno e na véspera a gente estuda. Nossa. No começo foi assim. Então, e antes mesmo do cursinho, eu estudei em PDF. Até é importante falar. Minha prima me deu os PDFs, eu não tinha dinheiro pro cursinho. Estava começando a trabalhar com as marmitas e tal. Então, eu estudei sozinha na biblioteca. Então, eu pegava e imprimia os PDF desse tamanho, numa aula, 150 páginas. Nossa Senhora. Haja dinheiro. Já não tinha dinheiro, eu gastava com isso. Então, eu tinha que aprender com PDF. Foi muito difícil. A única coisa que eu realmente aprendi muito bem com PDF foi raciocínio lógico. Porque eu tive que aprender sozinha. Diferenciado. E aí, depois que eu fui pro cursinho. Então,
Se for somar, que você perguntou das horas de estudo, cara, entre trancos e barrancos de estudo sozinha, dava 3 horas. 3 horas e meia. Mas bem aproveitados. Era, muito cansaço, muito café, não gostava tanto de café, café. E no cursinho, eu ia pro cursinho de exercícios, não entendia nada, mas ficava estava lá. Aí o professor, por que tá errado? Gente, tá faltando um não. Aí eu botava lá, não, falta um não. Vai entrar nem que seja por osmose. Artigo 5º, inciso 16, uma parada assim. Não. Não, aí eu decorava literalmente que faltava um não. Ou então que faltava uma palavra, vírgulas e tal. Era mais ou menos isso. Como é que legal. Então foi difícil, mas deu certo. Deu certo. É diferente do processo de aprendizado hoje, né? Hoje está um pouco mais evoluído. É o que a gente fala sempre para os nossos alunos aqui. Tenha sempre o seu caminho, encontre o seu caminho, não existe flores, né? Não existe um caminho lindo que não vai ter dificuldade. Tem dificuldade sim, tá aqui o exemplo. Estudava 3 horas e meia por dia, mas eram bem aproveitadas. E é o que a gente sempre reforça aqui. Não importa a quantidade de horas que você estuda por dia. Tem que ser um estudo que você aproveite, que seja qualidade, que tenha rendimento, isso. Né? Não é só fazer 8 horas, sendo que você não aproveitou isso, ou não entendeu nada, ou não anotou o seu não, onde o não existe. Exatamente. Eu falava muito isso para os meus alunos, né? Quando eu estava dando a mentoria para concurso, eu falava para eles, cara, às vezes você está dormindo muito tarde e estudando muito pouco. Dorme então um pouco mais cedo e acorda mais cedo, você vai estar descansado. E aí você estuda naquele lapso ali de 2 horas antes de ir para o serviço. Vão ser 2 horas muito mais bem aproveitadas do que você ficar até 2 da manhã acordado, Sim. morrendo de sono, né, entre trancos ali, sem render, sem entender nada, para acordar 6. Não vai descansar. Então, dorme mais cedo, acorda um pouco mais cedo, você vai ter um rendimento muito melhor. Então, às vezes, achar só o horário certinho de estudo, de encaixes e tudo mais, e aquele horário livre que você tiver, realmente, a estudar, papear, ler por ler, escutar um áudio, ou sei lá, fazer questões no ônibus. Nossa, eu li muito dentro do ônibus. Pegava meus resumos, ficava lendo no ônibus até chegar no serviço, até chegar no cursinho, até chegar na biblioteca. Otimizou o tempo, né? Era os 10 minutos. Eu tinha ou escolha no ônibus de ficar com raiva de quem estava tagarelando do meu lado, ou enfiar um fone de ouvido que não tinha som, e ficar ali lendo, tentando ler e entender o que eu tinha escrito. E eu vi que eu rendi. Os 10, 15 minutos no ônibus eram bem aproveitados. Estava otimizando o que você tinha, né? Exatamente, com o tempo que eu tinha. O pouco tempo que eu tinha. Certo. E polícia, né? A gente sabe que todas as polícias ralam muito. Militar, civil, federal, penal. Acho que deve ralar muito mais, né? Porque tá todo mundo concentrado ali. E a gente sabe que tem demanda também, né, de novos policiais em todas essas forças. Para a Polícia Penal, tem previsão de algum outro concurso? 2024, 2025? Tem uma galera que formou, né, recentemente. Tivemos formação agora, em 2023. Como é que está o cenário aí para os novos candidatos? Então, eu acho que foi um concurso bem rápido, né? Falando desse último edital é de 2022. É isso? É 2022, eu acho. Enfim, gente, já perdi Tem um tempo para trás. Não tem uns mesinhos atrás. Então, é um edital recente. As etapas ocorreram de uma forma muito rápida. Então, se você for analisar outros concursos, que nem o meu, né? O meu edital foi de 2015, salvo engano. Desde 2015, dezembro de 2014, janeiro de 2015. A gente só foi tomar posse... a gente foi fazer o curso de formação em maio de 2017. Maio, junho de 2017. Então, assim, 2 anos depois. As etapas aconteceram em 2015, em metade de 2016 e chamar para a confirmação em 2017, e que não é posse, é apenas uma etapa do concurso, no nosso caso, né, desse concurso. Então, demorou muito. Então, acho que os alunos, né, agora do curso de formação que teve agora, eles foram vitoriosos, porque tudo aconteceu muito rápido, todas as etapas de uma forma muito rápida. E já tem previsão para posse. Né? Previsão, não vou falar que é garantido e tal, mas é uma previsão, e a previsão é de setembro deste ano, né? Nossa, muito rápido. Então, eles são privilegiados, foi uma coisa muito rápida. E a gente realmente precisa desse número de pessoas que estão previstas para entrar, né, na nossa categoria. Então, falar em um novo concurso público, cara, se fosse depender da gente, conforme a lei e tudo mais, teria que ter todo ano. Né? Concurso de segurança pública é todo ano, mas não acontece dessa forma. Porque exige outras coisas, né, orçamentária, enfim. Então, eu acredito, se inaugurar novas unidades prisionais, pelo número de internos que vem crescendo,
pelo número de policiais que não é, né, tão grande quanto a gente gostaria. Então, eu acredito que talvez um concurso, se eu pensar todos esses pontos, talvez até 2025, um concurso novo. Pode vir eu um espero. novo, né? A gente torce, a gente precisa. Então, se fosse analisar assim, esses pontos, eu acredito que ainda até 2025. Mas Sim. é um achômetro, né? Sim. Não é certeza. Pode acontecer. O cenário Pode para acontecer. acontecer É para existe, né? acontecer. Uhum. Né? Então, vamos acreditar nisso. Sim, o cenário vocês têm, tá vendo? É um tempo hábil de estudo, 2 anos, né? Para estar preparado. Tá. E o CP Polícia tem curso, tem material, tudo de qualidade para você passar no próximo concurso. Exatamente. E sobre a Polícia Penal, conta um pouquinho pra gente como que é assim, a rotina, a dinâmica, como que é a casa da Polícia Penal, porque muita gente não sabe, né? Acho que muita gente não sabe nem que existe a Polícia Penal. Né? É uma categoria gente, nova de nomenclatura. Uhum. Né? As atribuições só foram aumentando no decorrer dos anos, mas é uma categoria bem nova de nome. Então, aqui em Brasília, cada estado tem a sua nomenclatura, né? Agora que fixou de Polícia Penal, mas antes, cada estado tinha sua nomenclatura que começou como técnico penitenciário, agente de atividades penitenciárias, se eu esquecer algum, né? Agente de execução penal. Quando eu entrei acho que como agente de atividades penitenciárias. Uhum. No decorrer do serviço, a gente virou agente de execução penal. E aí veio o cargo de Polícia Penal, né? Para todos os estados. Sim. Cada um regulamento da sua forma, mas o nome permaneceu. Então, é uma categoria nova, sei lá, acho que tem 2 anos de nomenclatura, assim, né? Uhum. Começou a crescer, tomar visibilidade. Então, é tudo muito, muito novo, né? Uma categoria muito novinha. Por isso que as pessoas, às vezes, não conhecem, às vezes se chama de carcereiro, Uhum. agente penitenciário, não sei outros nomes, assim, qualquer outro nome. Lavagem preso, como dizem. Então, é uma categoria nova, a gente está criando visibilidade, novas atribuições, então tem muita gente que ainda não sabe o que a gente faz, que acha que a gente só fica ali na cadeia, só fica entregando comida para interno, abrindo cadeado, e não é bem assim, né? Nossa categoria, ela tem várias atribuições, vários núcleos, várias gerências. Vai muito além, né? Muito além, é uma coisa muito grandiosa, e a tendência é realmente aumentar. Sim. Né? E, assim, falando da Polícia, né, Penal, que, como você bem disse, se tornou polícia, vocês participam de operações externas, né, creio eu. Não fica só ali no âmbito do presídio. As operações de vocês resumem ali a busca e captura de foragido ou vocês participam de outras operações? Então, a gente tem muita operação que a gente fala com as co-irmãs, que são as outras categorias, outras polícias, né? Até com os bombeiros também. Então, a gente tem as operações de saidão, que tem aí dos dias, datas especiais, né? Ele mexe tem, então não é só a gente que trabalha, a gente pede o apoio da PM, a gente pede apoio da PRF, se necessário, da Civil. Então tem todo um apoio para poder fazer essas operações nossas. E quando são outras operações de outras instituições, a gente também participa. Com a inteligência que a gente tem, né? Núcleo de inteligência, com o monitoramento dos internos que possuem tornozeleira. Então, é tudo coligado mesmo, então dá para a gente participar de operações de outras instituições quanto elas das nossas. Então, você perguntou da gente ter operações externas, a gente faz as escoltas de alta periculosidade, né, de alto risco, a gente participa, que nem o caso da Operação Lázaro, né? Mas por que a Penal participou? A Penal DF participou de um interno que estava lá no Goiás. O interno era foragido nosso, acho que de 2006 ou 2016, eu não me recordo agora. Então, ele era um interno foragido nosso, por isso que nós participamos da operação, né? Não foi porque a gente queria estar lá assim, eu quero aparecer na TV, não. É porque realmente era necessário, o interno era nosso. Tem uns 2 anos que eu participei, a Operação Quinto Mandamento, que foi uma de saidão, uma operação muito grande de final de ano. Vários policiais participaram, então isso envolveu, eu lembro, o Detran, tanto que na operação estava com o Detran, teve a PM, teve o BOP, teve a Civil também, as operações especiais da Civil, né, as gerências deles lá. Então, assim, foi todo mundo. Todo mundo. Não é só ali dentro da cadeia, não. A gente tem muita coisa externa. É porque as pessoas acham que é só ali dentro. Tá vendo aí, moçada? Vocês que estão estudando para Polícia Penal, essa área mais dos carcereiros, né, como popularmente se diz por aí, vocês não vão ficar
né, presos ali no presídio. Vocês vão sair para a rua, vai ter operação, vai ter ação. Então, motive-se aí, mantenham os seus estudos. E para quem também não estuda para essa área, fica a dica de que é uma área que vocês também vão ter ação, vão para a rua, não vai ficar ali só nesse ambiente do presídio. E por falar em presídio, pode contar para a gente como é um pouquinho lá dentro? É muito tenso? Como é que é ali? Então, eu acho essa que rotina? O tenso é quando você entra, né? Então, a primeira impressão é que fica quando você é aluno, por mais, meu pai é policial. Não, gente, ó, não adianta você ter experiência de outros. Você entra, aí é outra realidade. Então, eu lembro que quando eu conversei com os alunos do curso de formação, eu falei, o que vocês acharam? Fiquei assustado, né? Mas eu imaginava que era pior. O pior como? Que nem nos filmes. O preso fazendo assim, Sim. tudo sujo. Não, é tudo organizado. Pegando o povo na grade. Não, não é. Aqui em Brasília e no Goiás, que é onde eu trabalhei, eu posso falar que não é assim. Sim. Nos outros estados eu não tenho competência para falar, porque eu não vivi lá. Sim. Mas a primeira impressão é que fica. Então, você fica tenso nos primeiros dias, você não sabe o que fazer direito, você está aprendendo tudo, é tudo muito novidade. Então, a atenção, ao meu ver, é nos primeiros dias. E aí, depois, quando você entra, você vai acostumando com o serviço. Por isso que eu falo, você não fica com medo. Cara, no dia a dia você tem a atenção de você sair dali, ter preocupação. Você não vai sair olhando para nada. Não, né? Não tem como. Então, você sai dali tenso. Se você sair para algum lugar, você fica tenso, porque você não sabe se você vai encontrar alguma coisa, algum delito ali na hora. Sim. Você não sabe. Por isso tem que estar sempre atento, Tem que sempre estar atento. É 24, não tem como. Exatamente. Então, a atenção, eu acho que é mais quando você entra. E a atenção do dia a dia, pós-serviço e tal. Durante o serviço, você já acostuma com o serviço do dia a dia, a rotina. Realmente, ela é quase igual todos os dias, principalmente plantão, que são as mesmas atividades. Só que sempre tem alguma coisa diferente. É igual, mas é diferente. Sim, diferente dos iguais. Exato. Então, a atenção existe, acho que existe mais para quem realmente nunca pensou em ser polícia e por um acaso passou, né? Tô estudando, vou fazer o concurso. Aí, de repente, se assusta. Isso eu vi acontecer. Não, só passei nesse concurso porque eu estava estudando, mas eu não sei se eu quero não. Aí você vê que a pessoa está com medo. Realmente, medo mesmo. Ela nunca vibrou por aquilo. Então, ela fica meio deslocada. Né? Mas, sinceramente, lá na penal, eu vou falar pela minha categoria. Sim. Você tem espaço para todo mundo. Você tem espaço do administrativo, você tem espaço do operacional, você tem espaço daquele que consegue fazer os dois. Então, eu sou do tipo assim, eu consigo fazer os dois. Eu vou para administrativo, tô lotada no administrativo. Lotada no administrativo não, tô numa sessão que é administrativa. Sim. E, ao mesmo tempo, no decorrer do dia a dia, da rotina, eu vou pro lado operacional. Então, aqui na penal você consegue fazer as duas coisas, né? Então, você fala assim, não, eu só quero só administrativo. Só quero administrativo, não tem como, não é um cargo administrativo. Não é bem assim. Mas tem a área administrativa também. Então, a atenção pra mim é só essa, quando você entra mesmo. Né? Certo. E, às vezes, quando tem operação, você fica tenso, assim, porque coisa... É uma operação? Sim. Você fica em alerta, estado de alerta, na verdade. Mas depois, fica tranquilo. E hoje nós sabemos muito bem que a atuação feminina é extremamente importante em todas as polícias, né? E ainda bem o CP Polícia tem um público enorme, né, de futuras policiais. E acho que nada melhor para motivar essas futuras policiais do que uma policial exemplar dando uma motivação para essas meninas. E que mensagem que você deixa aí para elas para dar aquela motivada no estudo? Motivada no estudo. A gente vai entrar numa biblioteca, que normalmente vai ter muito menino estudando. E aí você vai olhar, o que eu estou fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo o público feminino aumentou dentro da biblioteca. Isso ajuda. Antigamente não era, então era eu, mais uns 5 homens ali estudando. Então se sente já meio coagida. Mas o que eu tenho a dizer? Olhar para os lados não vai adiantar, você tem que olhar para si. Para estudar, é só você contra você mesmo. Você não tem que olhar para o seu coleguinha que foi melhor no simulado. Você não tem que olhar se aquela dica da fulana de tal da sua amiga é melhor do que a que você tem para estudar. Não tem. Você tem que olhar para você, o seu método de estudo, o que é melhor para você. O que funciona para você não funciona às vezes para mim. Então, o que eu quero deixar claro é, não se baseie no desempenho dos outros. Vá pelo seu desempenho. Então, procure melhorar diariamente, dar o seu melhor diariamente. E as dificuldades do dia a dia vão estar aí. Então, vai sempre ter gente, por que você quer polícia? Você é tão bonitinha. Não, polícia não é pra você. Não, quem é a pessoa para dizer se é pra você ou não? Só você pode dizer. Então, às vezes, seus pais não vão te apoiar, mas porque eles têm medo, eles têm desconhecimento, não é porque eles não querem que você não seja policial.
Porque eles têm um desconhecimento às vezes. Então, não se deixa levar pela opinião dos outros. Vá pelo que você quer, pelo seu sonho, pelas vontades que você tem dentro de você. E não olha para o lado, não olha. E sempre se prove, todo dia você vai ter que se provar. Depois que você está dentro da polícia ou do seu trabalho, o que for, você tem que provar que você é tão capaz quanto o colega ali, o homem que está do seu lado. Então, continua no foco, no objetivo. Não é porque você é bonitinha, princesinha, que você não vai ser policial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem espaço para todo mundo. E quem dita as regras do jogo é você. Bom, é isso, senhoras e senhores. Bruna Vasconcelos, Polícia Penal. Valeu, Bruna. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Até a próxima.